Esse é um programa que se chama Programa de Apoio Emocional para Emagrecer. Ele nasceu a partir de uma vivência prática. No início do ano eu eliminei 13 quilos, considerando que em um mês eu eliminei 8. E eu percebi que durante o processo eu só consegui alcançar a minha meta devido aos meus conhecimentos em relação à psicanálise, em relação à programação neurolinguística, em relação a tudo que eu estudei nessa vida, que foi que me deu base para conseguir me manter numa reeducação alimentar. E foi um processo muito de uma descoberta mesmo interna, de um processo de todos os dias ter que me enfrentar, todos os dias ter coragem para resistir àquilo que naquele momento eu não podia comer por ser uma opção. Então foi um mergulho muito profundo e eu ouso dizer que talvez um dos processos mais desafiador da minha vida, talvez. No entanto, a realização de, não digo simplesmente emagrecer, eliminar 8, 13 quilos, mas a realização pessoal de perceber que eu era muito mais capaz do que imaginava ser, isso para mim foi incrível. Assim, a partir disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu consigo me olhar de uma outra forma e como eu digo sempre, às vezes quando eu penso e olho para tudo que eu vivi, a tudo que eu enfrentei, até hoje às vezes eu não acredito, porque a boca, a psicanálise mostra isso, a fase oral, ela tem uma importância muito grande na vida de qualquer ser humano, que é ali que a gente começa a desenvolver um pouco do prazer pela vida, a gente recebe o alimento da nossa mãe, a gente recebe a segurança, o acolhimento. Então, muitas vezes, porque a gente come, a gente está feliz, a gente come, a gente está triste, a gente come, porque é uma compensação emocional. E a partir disso, eu entendendo essa estrutura, eu comecei a negociar comigo mesma, no sentido de que eu decidi passar por um processo da reeducação, mas assim, não uma obrigação, foi uma decisão, foi uma vontade. E aí eu fui percebendo e construindo o meu caminho, nessa jornada, digamos assim, e assim, uma jornada bastante solitária, no sentido de que eu tinha que me trabalhar ali sozinha todos os dias. E aí, um dia, quando eu acordei, eu fiquei pensando, meu Deus, eu consegui essa realização gigante na minha vida. Eu tenho um sonho de que outras mulheres conseguissem alcançar essa realização, porque isso não tem preço. E o que eu costumo dizer, foi nesse momento que eu entendi que eu estava sendo autora da minha vida, e não escrava dos meus desejos, escrava das minhas vontades. Um dia acordei, postei lá no Facebook, emagreci tantos quilos, quem estiver disposto eu vou ajudar. Então foi um projeto piloto no qual mais de 100 pessoas me procuraram. E aí fiz uma triagem, psicológica, inclusive, porque muitas pessoas querem dormir mais gordinha, digamos assim, e acordar magra, mas não é assim o processo, a gente precisa trabalhar as nossas estruturas. E aí atendi esse piloto que as meninas tiveram resultados assim incríveis, 10 quilos em um mês, 8 quilos, 5 quilos e tal. E aí foi que eu decidi montar esse programa, porque eu falei, isso funciona, e vou trabalhar com isso, porque daí eu reorganizei todo o meu conhecimento, a psicanálise, tudo, com foco para emagrecer. Então existe uma dinâmica que eu crio, muito bem pensada, estruturada, no sentido de que o nosso cérebro, ele aprende por fortes emoções ou repetições. Então eu criei alguns mecanismos psicológicos no qual eu trago essa dinâmica para essas meninas e dou assessoria
tanto no grupo, né, via WhatsApp, quanto particularmente também via WhatsApp. Então, eu sou a profissional que dou assessoria ali o dia inteiro, né, porque muitas vezes no processo se torna difícil, né, no sentido da pessoa estar cansada emocionalmente, estar cansada fisicamente, e aí eu entro com uma abordagem da gente entender. Eu falo muito de fome orgânica, fome emocional. O que é isso? Fome orgânica é aquela que a gente come para suprir, né, o que o nosso organismo precisa. Fome emocional é aquela que a gente sabe que já deu o nosso limite de comer e continua comendo. Para quê? Para alimentar um buraco emocional. E que na realidade a gente acha que está resolvendo porque é uma compensação, né? 3 vias clássicas de compensação do ser humano é comer, comprar e falar. Então, quando essas meninas entram para o meu programa, eu estou trabalhando a base central delas, que é a fase oral. Então, eu trago para a consciência. Então, a dinâmica é o seguinte, eu faço um monitoramento de peso delas diariamente, né, monto gráficos para a gente acompanhar a evolução. Existe uma rotina alimentar, né, que aí cada menina vai consultar o profissional da área, né, uma vez que eu não sou nutricionista, eu não sou profissional da área, a minha abordagem é específica na questão emocional, é esse que é o meu foco. No entanto, existe sim uma rotina. Essa rotina ela é estabelecida aí pelo profissional da área e eu vou acompanhando diariamente todas as refeições delas. Então, e vou fazendo todos os dias, eu trago conteúdos para reflexões, né, para ela entender o processo. Né? Hoje você, às vezes vem conteúdo, estou com fome, eu estou com vontade de tal coisa, né? Mas o que significa essa tal coisa? Esse alimento específico está querendo te levar para alguma questão emocional, alguma carência, enfim, algum momento que você está vivendo, então por isso você está buscando esse alimento. Então, é muito essa dinâmica mesmo de todos os dias acompanhá-las. Todos os dias trazer para a consciência o que significa comer. Todos os dias eu trago elas para uma rotina da vida, que é o quê? Aprender a se frustrar. Porque na vida é assim. Muitas vezes a gente quer, mas a gente não pode. E aí a gente tem que lidar com as contrariedades. Qual que é o meu trabalho? Nesse primeiro momento em que elas entram para eliminar peso, é um processo bastante, exige muito da pessoa, porque tem que ter disciplina, não tem outra maneira, porque a gente está pensando ali em eliminar peso. No entanto, meu grande trabalho com elas é a questão de se harmonizar com os alimentos. Então, assim, isso não, digamos, não tem que ser eterno, você só tem que comer alimento saudável a vida inteira. Não, você tem que ter consciência do que você está comendo, você tem que ter consciência o que realmente convém para o teu organismo. E por outro lado, tem alguns alimentos também que faz parte da nossa vida, que faz parte do nosso histórico emocional, faz parte da continuidade da nossa vida. Então, são 2 polos e que elas entram do lado extremo, que é para seguir, mas o meu trabalho é ir se harmonizando quando elas chegarem na meta delas, a gente se harmonizar e encontrar um ponto de equilíbrio. Que dá para ter vida normal, né? Mas assim, dá para a gente criar consciência e comer algumas coisas que deseja, no entanto, com consciência, né? Então, e isso é plenamente possível, porque eu já tive mais de 10 meninas que alcançaram a meta e que mantêm tranquilamente, que eu acompanho, né, diariamente e que tá assim, não tem nenhum problema, não aconteceu de engordar, de aumentar, porque elas realmente estão conscientes do processo da reeducação alimentar.